Gente, que episódio foi esse que a gente nem teve polêmica? Olha, a gente Estamos conseguiu. bela, recatada aí do lado. Vocês falaram duas vezes, eu pensei, de algum advogado? Vocês falaram duas coisas, não lembro o que era. Eu sei que ai, Mas é que geralmente a polêmica ela vem. É, porque eu não fujo, né, minha filha? Você Não, sabe você que a não chicotada aqui é forte. E sejam bem-vindos ao 5º episódio da série Os Dois Lados da Doutora. E hoje nós temos uma convidada especial. Quem assistiu ao 2º episódio sabe quem é ela. E nesse 5º episódio iremos conversar sobre assuntos diversos, porém com um tema quente. Como que os traumas e as feridas adquiridos na infância nos moldam no que nós somos hoje. E aí, gente? Quente ou não é quente? Se você está assistindo esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aí, o seu comentário, vai deixando aí embaixo que nós leremos depois. Vamos começar? E eu quero falar para vocês que vai ser uma roda de conversa, né? Uma mesa redonda. Nós estamos aqui entre amigas e a gente vai conversando e vamos ver, gente. Gente, a Maria, ela já assiste, então ela já acompanha, né, os nossos vídeos da doutora e ela veio hoje participar. Então, de trás da telinha pra frente da telinha. vim de intrusa. Não, veio te convidar. Amei. Conte-nos como é a experiência de estar aqui e não como telespectador. É muito legal, viu? Porque eu confesso que de casa, várias vezes eu queria discutir lá, falar com vocês. Eu ficava tipo, você já percebeu falar disso? Gente, acabei de ter uma ideia. Vamos fazer um sorteio? Pra convidar alguém? Boa! Quem quer vir participar dos próximos episódios, coloca aí que eu vou convidar vocês. Boa, porque a pessoa fica muito empolgada. É verdade. Vamos começar então? Bora, um tema meio polêmico. E aí, gente? Vai ser que vocês vão acompanhando a gente aí no meio do caminho. Vocês vão se identificar com algumas histórias, se identificar com alguns traumas, com algumas dores, porque nós somos isso, né? Nós somos humanos, somos seres límbicos e 100% emocionais. Então, pode ser que você se conecte com a gente ao decorrer desse episódio. Bora? Bora. Então, bora, gente. Como que vocês acham? Vocês acham que a infância, ela tem um impacto na nossa vida em quem nós somos hoje ou não? Com certeza. Acredito que seja na fase da infância que a gente molda o caráter, que a gente molda a nossa visão de mundo, a forma como a gente vai lidar com as pessoas. Então, o social é muito moldado nessa fase também. Sim, exatamente. Lembra que eu falei para vocês, acho que foi no primeiro episódio, sobre o viés de confirmação. Ele é do 0 aos 13 anos. Então, tudo que você aprende, caráter, ética, né, índole, tudo é adquirido e moldado do 0 aos 13 anos. Então, amor, se você não adquiriu caráter em 13 anos, esquece. É a mesma coisa que ensinar burro velho a marchar. Não tem como. Ou você tem caráter ou você não tem. Não existe esse meio termo. Ou você nasce com ou você nasce sem. Então, ele é moldado no viés de confirmação do 0 aos 13 anos. E aí, por isso que a gente vê umas pessoas meio... né? A gente está vivendo numa sociedade que ou a pessoa tem ansiedade ou depressão, né? E isso é um tema muito polêmico. Exatamente. Só que a pergunta é, dá para mudar? Você falou que é formado do 0 aos 13 anos. Tem como curar depois dos 14 anos? A depressão e a ansiedade? Os Sim. traumas emocionais, a gente consegue sair desse, estender a mão, toma uma água, bebe, respira? Tem esse? Com certeza, e ainda bem que tem, né? Porque senão acho que o mundo era um caos. O mundo não era mundo, era caos. Todo mundo usando sua camisa de força. Isso é terapia, né? Gente, por isso que existem os profissionais, né? Existem os terapeutas, existem a rede de apoio, os amigos. Então, até a rede de apoio, você tem que saber quem é a sua rede de apoio. Se a pessoa tá pior que você, aí é melhor você rever suas amizades. Qual mesa você tem sentado? Porque o ambiente, ele diz muito sobre isso também. O ambiente, ou ele te deforma, ou ele te transforma. Né? Então, quais mesas você tem sentado? Quais rodas de conversa você tem participado? Quem são seus amigos? Quem está te acompanhando? E tem como, sim, a pessoa se curar de uma depressão, a pessoa se curar de uma ansiedade. Né? Tem, sim, o tratamento, não só com medicamento, mas também com a terapia. Por que é a depressão?
A depressão, ela é uma tristeza profunda da alma. Então, é a alma gritando e falando. É aquela dor que transcendeu a alma e veio para o corpo. Então, é o corpo gritando e clamando por ajuda. É aquela tristeza que dói na alma. Então, você precisa tratar, é o início, você precisa tratar a raiz do problema. Qual foi o trauma, qual foi o gatilho que desencadeou a depressão? Não é você tratar com medicamento. Eu vou tomar medicamento. O que o medicamento faz? Ele bloqueia o sistema simpático e parasimpático. Então, acabou. Você fica apático. É para você não sentir. Fica no robô, você não sente. Mas você sabe qual é o problema que eu acho que é da ansiedade e da depressão? Porque é uma doença normal, eu tô com a mão doendo. Eu vou lá, tomo um remédio, eu sei que a minha mão tá doendo, faço uma radiografia e vejo que minha mão tá doendo. Mas as feridas emocionais, como é que você faz uma radiografia para saber se tá doendo aqui? Exatamente. Mas aí, você não vai lá e costura e arruma. Entra num ponto que a pessoa ela precisa saber que ela precisa de ajuda. Porque tem gente que é depressivo e ansioso, mas recusa ajuda a todo custo. E aí fica impossível ajudar. Se a pessoa não quer, como que eu vou poder te ajudar? Gente, Jesus, quando ele veio, quando ele passou por essa terra, ele ia fazer um milagre. Ele sabia que o cego era cego. Ele não era burro. Ele sabia que o cego era cego. Mas ele chegava e perguntava, o que queres que eu te faça? O que você quer? Ele não ia chegando e curando os outros. A pessoa precisa buscar, exatamente. né? Jesus queria saber. Às vezes não era cegueira que era o problema dele naquele momento. Às vezes, qual que é o problema? Então um medicamento para você tratar a sua depressão. Tá bom, aí você não sente, você fica sem emoção, você fica apático. Então você tratou a raiz, aí você depressivo mais tranquilo, porque não tratou o trauma que desencadeou a depressão. Então tem cura sim, tanto a depressão quanto a ansiedade. Você precisa tratar a causa da raiz, a mesma coisa a ansiedade. O que é a ansiedade? Pensamento acelerado, pensamento de futuro. A pessoa fica preocupada com o amanhã. E mais uma vez a Bíblia fala, não se preocupe com o amanhã, que o dia não me pertence. Para que você está se preocupado com o amanhã? É muito fácil falar, né? Você falou tudo. E aí tem muito uma questão assim, que às vezes a pessoa ansiosa, depressiva, ela não sabe nem qual é a raiz. Exatamente. Ela tá tão eu tô assim, mas por que eu tô assim? Eu já consegui identificar. Isso. Uma vez eu fui no médico, né, e falei pra ele, às vezes eu me sinto ingrata, porque eu sei que tem pessoas piores. E ele falou pra mim uma frase que eu vou levar pra vida. Sabe qual é aquela dor que existe? Aí é sua. Porque você sabe o que você tá com. Na verdade, eu não tinha nada pra pensar. Tem gente que aguenta um quarto normal, tem gente que não aguenta. Exatamente, é muito relativo. O que às vezes é dor pra mim, pra você não é. E às vezes o que é dor pra você, pra mim não é. Eu falo assim, não, gente, tô chorando por causa disso. Não, levanta, né? Que você falou uma coisa importante. As pessoas quererem ser ajuda. As pessoas não querem. Tem gente que não quer ajuda, ela quer ser ajudada. Faz por mim? Né? Isso é forte. Você falou da Bíblia. Realmente, na Bíblia fala lá como é que é? Me ajuda a lembrar? Da pessoa que não andava, o paraplégico. O que ele fez? Ele tinha pessoas em volta dele, tinha uma rede de apoio que levou ele, mas a parte dele ele fez. Ele chegou lá e não falou, ninguém vai me levar, eu vou ficar aqui, esperando o papai passar. Ele foi, a hora que Jesus veio, ele falou, eu quero ser curado. E foi, agora as pessoas querem ser curadas. Essa parte da Bíblia, onde ele desceu pelo telhado, Jesus estava pregando, os amigos levaram ele e desceu pelo telhado. Então, quais são seus amigos? Seus amigos, eles têm te ajudado? Eles te levam até Jesus ou eles te afastam? O que eles têm feito? Eles têm te distanciado da depressão ou eles têm te aproximado da depressão? São amigos que só falam de perda, de pobreza, de mentalidade de escassez, de não tem visão de futuro, não tem pensamento de crescimento. Quais são esses amigos? Ou são amigos que te incentivam, falam, não, amiga, você pode, vai mesmo, faz, eu sei do seu potencial, você precisa ir, confia. Ou são amigos que, quando você consegue abrir sua empresa, fala assim, nossa, agora tá mentira que tem empresa. Gente frustrada. Isso é discurso de gente frustrada. E aí quer despejar a frustração em cima do outro. E a gente entra de novo naquela questão, que mesa que nós temos sentado, né? Exatamente. E estamos aqui, até simbolicamente, sentados em uma mesa. Qual é a mesa que você tem sentado? Quais são as suas redes de apoio? Quais são os seus amigos? Seus amigos têm te levado até a linha de chegada, de largada, ou eles têm te distanciado, te sabotado no meio do caminho? Porque tem amigo que finge de amigo, né? Que tá ali
É aquele famoso, pode estar bem, mas não melhor do que eu. Ah, gente, palhaçada. Que isso, pelo amor de Deus, isso não existe. Um amigo desse, vou nem falar pra onde eu quero que ele faça. Senhor, fogo nele. Vamos cortar essa parte. Não vai cortar. Fogo. Mas vocês param pra pensar que ultimamente a gente vive uma época que as pessoas, além de estarem aceleradas, o oi, como é que você está? Virou uma vírgula. Automático. Oi, como é que você tá? Giovana, fulano, como é que você tá, Mário? Ah, na verdade, então, eu quero saber se você consegue fazer isso e isso. Não é que eu quero saber como você tá de verdade. E a resposta também virou automática. Tudo bem, é verdade. Não É quer sempre, falar, né? estou bem. E no fundo, às vezes a pessoa não tá bem, tá num péssimo dia. Exatamente, mas aí a gente tem que saber também, porque tem aquelas pessoas que é uma gota d'água que vai transbordar o copo. Às vezes ela está falando com o prestador de serviço e ele perguntou, oi, tudo bem? Aí a pessoa vai responder, não tô bem. O que o prestador de serviço? Cuidado com o irmão. Ele vai olhar, ele vai ver a mensagem e ele vai falar assim, gente, não tá bem mesmo. Então, até para quem a gente vai conversar e contar que não está bem, a gente tem que saber o que é. Aí tá essa questão, né? Pra quem a gente vai se abrir, pra quem a gente vai falar. Porque, de fato, né, se for com um prestador de serviço, alguma coisa assim, não cabe você falar, não tô bem, o que ele tem a ver com você não estar bem? Mas se é alguém que você é próximo, familiar, sim. Exatamente. Agora, se for igual nós, que todas nós temos. E também entra em outra questão. Pra quem a gente fala sobre as nossas fraquezas. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, sendo bem sincera, nem pros amigos a gente tem que contar nossas fraquezas. O assunto é que a gente deu calor aí. Deu calor. A única pessoa que tem que saber das nossas fraquezas somos nós e Jesus. Mas para o Senhor conta, se eu não sou fraco mesmo. Olha aí, eu não tô conseguindo, Senhor. Me ajuda. Claro que tem amigos e amigos, né? Então, se você confia de olhos fechados naquela pessoa, porque na Bíblia fala que tem amigos mais chegados que irmãos, né? Então, se você confia de olhos fechados naquela pessoa, você sabe que realmente é um amigo que dá para contar, por que não? Por que não falar? Por que não mostrar, né? Que você é amigo, você precisa de ajuda. Porque são visões e perspectivas diferentes, né? Mas as pessoas estão muito carentes e elas desabafam qualquer pessoa. Carente, gente. Oi, tudo bem? Nossa, tô pensando que eu vou contar alguma coisa pra você. Aí você desabafa, conta alguma coisa e usa contra você. Mas a depois. carência vem de onde, gente? De uma criança que não recebeu amor de quem tinha que dar amor. Se pai e mãe não foram pai e mãe de dar amor, porque existe uma grande diferença entre pai e mãe presentes e existe uma grande diferença entre pai e mãe que estão só ali, né? Qual que é o pai e mãe presente? Aquele que participa da infância, que está ali o tempo todo, que caminha em todas as fases da vida. Porque tem a fase que a gente vai aprender a comer, tem a fase que a gente vai aprender a andar, vai aprender a falar. Então, você ser suprido de forma completa e recebendo amor de quem tem que dar o amor. Aí, por que tem tanta gente carente? Porque não recebeu o amor de quem tinha que dar amor. E além da carência, vem a rebeldia. O rebelde, gente, ele tá gritando e clamando. Alguém me ama, alguém olha pra mim, eu estou aqui. A pessoa grita demais, a pessoa briga demais, implica demais. Não é rebeldia, não é só a rebeldia, né? Não é só isso. Gente, ela tá gritando por atenção. É um pedido de socorro. Exatamente. E aí, quando a gente começa a entender um pouco sobre inteligência emocional, sobre o comportamento humano, sobre a análise comportamental, a gente olha com outros olhos para as outras pessoas e não com olhar mais de julgamento. Porque a gente passa a entender. Fala assim, caramba, porque cada um tem uma dor. Você tem sua história, tem sua cicatriz, você tem as suas, eu tenho as minhas. E é isso, gente. Cada um tem a sua. E a gente precisa saber tratar, né? Por que tanta gente carente? Por conta disso. Recebeu amor de quem precisava dar amor. E aí fica essa loucurada do pessoal gritando. Mas quando você usa isso como uma escada para subir, a minha dor me fez ser quem eu sou hoje. Aí é legal. E quando a pessoa não usa, quer descontar as suas frustrações do seu passado? Mas aí ela é vítima. E vítima não vence. Alguém já viu vítima vencer? Eu nunca vi. Só nas novelas da Globo e olha lá. E olha lá. E olha lá. A Globo ela é muito de Não é um parâmetro. Ai, eu tirei tudo pra isso. Eu falei, pode eu jogar só. Ai, Senhor. Ela fez igual, eu já pode até dar uma bicada na água. Mas, né, é real, gente, isso
Da pessoa não se fazer de vítima o tempo todo. Porque o vitimista, ele tem atenção. A pessoa que se faz de coitadinha, que conta a sua dor, e aí ela tem a atenção do outro. Atenção do outro. Mas como você quer chamar a atenção sobre vítima? Eu quero chamar a atenção que você não cheguei, que eu tenho sucesso. Não consegue chamar Porque a a atenção pessoa não sobre é bem resolvida, a pessoa não se conhece na identidade. Quando ela não conhece quem ela é, quem é a essência dela, ela tá perdida. Então ela assume o papel de vítima e vê que tá ganhando atenção com aquilo, então tá tudo ótimo. Me corrija se eu estiver errada. Porque a dó é quando você acha que o outro não é capaz de fazer. Não pode, não tem condições de fazer. A compaixão é diferente. Eu tenho compaixão pelo que você sente. Mas a pessoa querer que você tenha dó era o que Jesus Nossa, muito sentia. bem colocado. Eu acho que eu nunca tinha pensado nessa. E eu e a mãe fala muito sobre isso. A gente não pode falar que dó de fulano, não, tem compaixão, sem compaixão. Jesus sentia dó? Pera, eu preciso contar isso. Deixa eu contar. Você me permite te expor? Me permite. Foi a semana passada? Foi. Semana passada, a Maria, minha estagiária, nós estávamos atendendo uma paciente. E aí a gente conversando e tal sobre hormônio, porque a mulher passa pelos ciclos hormonais, né? Pelo ciclo menstrual, e é uma loucura. E aí a paciente falou assim: você é solteira? Tá solteira ainda? Eu falei, tô. Aí a Mari perguntou pra Mari: também tá solteira ainda? Também tô. Aí a paciente olhou pra Mari e falou assim: coitada. Não, mas Gente, ela falou coitada dele assim. Nossa, que coitada. Meu Deus. E aí, o que a gente fez? Morreu de rir, gente. A gente riu. Porque se ela não fosse uma pessoa curada, se ela não fosse uma pessoa que ia ser um gatilho. Exatamente. Ela ia falar assim: ai, coitada de mim mesmo, eu tenho que chorar. Não, levanta, vambora, vai ficar chorando. Você acha que vai arrumar um parceiro chorando? Todo descabelado com aquele rímel preto, escorrendo. Tem dó. O homem ainda é traído pelo quê? Pelo visual, pelo que ele vê, permanece pelo que ele descobre. Então, se a senhora anda feia, descabelada, toda desarrumada, aí, gente, Aí, coitada. Aí é coitada. Só uma pergunta. É uma paciente ou uma amiga? Não, pior que não, uma paciente muito querida. São perspectivas diferentes. Quem falou não foi com aquela intenção, mas quem ouviu achou que foi uma intenção de realmente. E eu acho que tem muitas pessoas que têm o ouvido dolorido. Então, tudo que ela ouve, ela pega de um jeito como se. Ai. Mas é trauma, ela tá com a ferida aberta, ela tá sangrando. Exatamente. Quando a gente faz um machucado, pra você, quando você esfola, não tem que lavar. E lavar não dói, não arde. Passar um metiolate não arde. Arde, então ela tá com a ferida exposta e qualquer coisa que você fale, por mínimo que seja, vai doer. Mas aí a gente tem que diferenciar da pessoa que tá com a ferida aberta e a síndrome do alecrim dourado, que é aquele que acha que o mundo gira ao redor e tudo é pra ela. Ai, eu fui lá, postei uma foto, foi pra mim, a frase que ela escreveu tem que ser: amor, eu nem sei da sua existência. Pelo amor de Deus, não, se contente. Mas eu gostei, você falou uma coisa legal. Se doeu, é porque ainda não foi curado. Porque, gente, uma ferida, ela tem a fase de estar aberta, depois ela cria casquinha, vai cicatrizando, até que vira só uma cicatriz. Cicatriz dói, gente? Não dói. Então, se eu falar e for uma cicatriz, não vai doer. Agora, se a ferida estiver exposta, aí não vai doer, isso vai. Por isso que é importante os terapeutas, né? Por isso que é importante os profissionais nessa área, seja psicólogo, terapeuta, um psiquiatra não, porque ele é mais voltado para a área de medicamento, ele não faz essa parte de terapia, né? Psicanálise, vai procurar uma ajuda, porque ele te ajuda a limpar a ferida, a entender de onde veio essa ferida e como curar e cuidar dessa ferida. Porque não adianta, quando você vai para terapia, a primeira pergunta que eles fazem é: como foi a sua infância? Quem é a Mari criança? Quem é a Maria criança? Quem foi a Tainá criança? E aí tem gente que não entende e fala assim: ué, mas meu problema é agora. Por que você quer saber de quando eu fui criança? O que tem a ver? Tudo a ver, gente. A criança que nós fomos ontem é o reflexo do adulto que nós somos hoje. Então, se você foi uma criança que não recebeu amor, uma criança que foi rejeitada, uma criança que não foi desejada, pronto, gente, como que é que nascem os adultos? Quem são esses adultos? Quem se tornam esses adultos? Grande maioria, a gente não pode generalizar e falar que é 100% todos,
Mas as pessoas que não querem ter filhos, seja homem ou mulher, é porque não se sentiu filho. Como que eu vou amar uma pessoa que saiu de dentro de mim se eu não recebi amor de mãe? Como que eu vou saber ser mãe? Como que eu vou saber transbordar esse amor na vida do meu filho? E a quantidade de pessoas hoje em dia que não... É enorme, gente, gigantesca. Olha a China. Olha, a China não tem. São pessoas frias, são pessoas, e quando eu falo de frias, são frias de sentimento. Você olha pra cara dele, você não sabe se tá ruim, se tá triste, se tá bom, se tá gostando, se não tá. Eu tenho um grupo de amigas que nós somos 5. E aí, uma dessas minhas amigas, a gente estava conversando esse final de semana, e ela falou assim, do nosso grupo, você é a única que quer ser mãe. Então, o único bebê que a gente vai ter na nossa roda de amiga vai ser os teus. Eu fiquei tipo, sério? Porque pra mim é algo tão natural querer ser mãe, que eu imaginei que, não que toda mulher queira, mas assim... Exato. Ser mãe é um milagre da vida. Você gerar uma você vida. Carregar dentro do seu ventre por 9 meses uma pessoa. Vocês têm noção disso? O vínculo que cria dentro dos 9 meses é só você e a criança. Dentro ali, interligada literalmente e emocionalmente. E foi uma das primeiras funções assim que Deus deu, né? Exatamente. Crescer e multiplicar. Então... E hoje já existe comprovação em artigo científico, mais uma vez eu trazendo artigo científico para vocês. Vocês sabem que a doutora gosta de estudar. Existem memória celular. Então existe memória celular desde o dia da concepção, desde o dia que a criança foi feita. O que essa mulher escutou? O que esse homem falou? Uhum. Foi uma criança que foi programada? Foi uma criança que foi desejada? Dói, gente, falar sobre isso? Dói. Dói algumas pessoas ouvirem isso? Dói. Dói. Mas aí você precisa saber que você precisa cuidar e curar essa dor. Tem cura para rejeição? Sim. Vai fazer terapia. Por isso que existem profissionais maravilhosos aí para nos ajudar, né? Para poder ajudar. E isso é muito real, a gente escutar testemunhos sobre isso. Aí a criança nasceu rejeitada e não entende por que não dá certo com nada, se sente aquele vazio, parece que a vida é sem sentido, e a mãe até o 3º, 4º mês tentou aborto, rejeitou, não queria, né? Disse palavras malditas contra aquela criança, lançou palavras malditas contra aquela criança. Então, é muito sério. E eu acho que entra muito também nessa questão de relacionamento, né? O relacionamento afetivo. Exato. Então, a criança que, a mulher, no caso, que não teve ali um pai presente, Exato. ou teve um pai, mas que foi um pai que ultrapassou alguns limites e não fez ela se sentir uma filha querida, ela vai enxergar no homem sempre uma ameaça, não, porque eu tenho que ser maior que um homem, ou nem vai querer se relacionar com a mulher. E vice-versa, o homem com a mãe, sim, né? Exato. Porque, assim, a mulher, ela sempre procura o espelho do pai. Então, algumas características, isso de forma inconsciente, de forma inconsciente, quando ela vai procurar um parceiro, ela vê as características de um pai. A gente conversou no último episódio, no 4º episódio, a gente estava conversando que, para mim, é muito importante o homem saber trocar um prego na parede, trocar uma lâmpada, trocar um pneu. Para mim é primordial, porque eu cresci vendo o pai fazendo isso. Então, se eu vejo um homem que não sabe fazer isso, e a gente estava conversando aqui, as meninas, depois a gente volta para Zoom, mas só abrindo parênteses, conversando aqui na clínica, né, aquele dia, no intervalo entre uma sessão entre um paciente e outro, nós, mulheres, gostamos de homens que são homens. Gente, a gente se apaixona por um homem que sabe pregar um prego na parede. E que sabe o que pode ser torto. Você pode pregar torto? Pode, mas ele você não ouve. Gente, às vezes o homem fala assim, não, vai ser de você o restaurante que a gente vai. Não, eu não quero. Não, eu quero que a senhora fale assim pra mim. Esteja pronta. Seu melhor perfume. A sua melhor roupa. A sua melhor maquiagem. 8 horas eu te passo e te pego. Pode falar besteira. Coloca um pi. Esse é o tabela de mulher, gente. Gente, pregar mas é na parede. verdade. O homem tá deitado no sofá? Vamos Ai, me deu calor. Tem a lâmpada pro homem sair do sofá e arrumar alguma coisa. Gente, o homem tem que ser homem, então você fala assim. Sim. Ai, meu Deus, Você é fica caçadora, né? Mas você sabe qual é abençoada. o problema? A gente tá numa era que a maioria das pessoas estão divorciando. Então, você cresce com quem é a sua referência
de pai ali, mãe e pai. A mãe não tem que ser pai. Você Aham. falou isso no outro episódio. Só que a referência que o filho tem, minha mãe me levou no salão, nada. Minha mãe me levou no salão e eu não tive aquela referência de pai. Ao invés do pai levar o menino, vou jogar futebol, fazer coisas de homem mesmo. Não. E aí, cresce uma geração que não está acostumada com Mas aí você pega esse pai, o pai dele, que é o avô da criança, não fez isso com o pai. A gente só reproduz aquilo que nos foi ensinado. Então, o homem, mais uma vez, eu acho que eu já perdi as contas quando eu já repeti isso. O homem só aprende a ser homem vendo outro homem sendo homem. Né? Então, se ele não teve essa referência de homem na vida, não sabe trocar pneu, não sabe trocar lâmpada, não sabe trocar uma resistência de chuveiro, não sabe pregar um prego na parede, não sabe, gente. Não sabe. E a mulher precisa disso. Ela gosta de ver o homem ali. Gente, me apaixonou na hora. O lenhador que sabe fazer. E eu acho que quando a mulher ela encontra um homem que tem a masculinidade em alta, a feminilidade dela também automaticamente sobe. Vai ser Gente, adoçada, né? a testosterona do homem, quando ele vem explodindo, a mulher abaixa dela. Porque quando o homem não tem, automaticamente a mulher vai fazer o quê? Vai querer levar a dela. Ah, eu pedi pro morto colocar um prego na parede, ele não sabe, coitado, ficou lá morrendo. O que a mulher faz? Ela espera? Não, ela mesma vai lá e dá um jeito pra ele. As mulheres que ficam com chuveiro, o marido fica sentado no sofá, tomando cerveja, como é que faz? E elas acham que é normal. Gente, não é normal. Mulher, não é normal, preciso te falar. Existem homens, tá, que sabem colocar resistência, que sabem colocar um prego na parede. Existe. Agora, se a senhora casou com um que não sabe, sinto muito. Vai ter que chamar o Ricardão aí pra arrumar essas coisas. Aturou surdo. E homem, você se esperta, levanta essa bunda do sofá, na hora que você chegar, vai ter um Ricardão pregando um prego na parede pra ver se você se esperta. Né? Vamos fazer uma coisa diferente. Voltando ao assunto, porque esquentou, vamos voltar um pouquinho, vamos rebobinar a fita, que não é da época de vocês. Mas você falou sobre o corpo da gente, né? A mulher que sofreu um trauma na gravidez. O Elton Euler, ele fala muito sobre isso. Às vezes não é que a mulher sofreu um trauma, mas como o bebê se sentiu lá dentro. Porque já é uma vida ali. Às vezes teve um assalto, ou às vezes nem teve um assalto, mexeu de uma forma diferente, já pensou assim, trauma. Não posso mexer, não posso mover. Gente, como a gente ouve, né? A mulher na gravidez ouve que a alimentação é fundamental. Sim. O que ela A come. Maria pode dizer muito bem sobre isso. Exatamente. Exatamente. Então, se a alimentação já tem ali algo, né? Já desperta no feto alguma coisa, o sentimento, as emoções da mãe não vai. Gente, imagina quantas pessoas já fizeram esse teste. Pega uma flor, para essa flor você diz palavras boas e de bênção. Para essa flor você amaldiçoa. Gente, é real. A nossa palavra tem poder. Na Bíblia, mais uma vez, na Bíblia fala. A palavra tem poder de vida ou de morte. Pronto. Vocês já viram aquela mulher que está grávida, mas não tem barriga? Vocês já viram isso? Já. De forma inconsciente, ela não quer de jeito nenhum que o próprio corpo esconde. Eu não quero tanto aquilo que eu não mostro, que o meu próprio corpo esconde. Não tinha E pensado aí? nesse lado. Como E é que você é? falou uma coisa que é verdade. As palavras têm poder. E o nosso ouvido é o primeiro que escuta. O que você está falando? Tá saindo da boca. O seu cérebro, ele é treinável. O que você tem falado é repetido para você todos os dias. Palavras de que você vai conseguir, de que tá tudo bem. Ou, eu tô cansada, eu tô fraca. Gente, é todo dia que a gente tá bem? Não. Tem dia que a gente se sente sobrecarregada? Sim, mas você vai ficar falando o tempo todo. E é normal você ficar triste um dia, mas você permanecer mais de um dia triste. Mas foi uma coisa que a gente falou, eu não sei em qual episódio, mas terceiro, talvez, como o nosso cérebro, ele se autoprograma. Sim. Então, se você começa diariamente, todo dia, você vai pensar, nossa, hoje eu tô tão feia, nossa, hoje eu tô tão desanimada, o seu cérebro, ele vai guardar, para economizar energia, ele vai guardar aquele sentimento, aquela fala e vai ficar reproduzindo isso aqui. Exatamente. Para ele não precisar. Gente, o cérebro, ele é extremamente inteligente e sugestionável. Ele acredita nas palavras das pessoas que falam que você tem intimidade. Ele acredita mais ainda em palavras de pai, mãe, professor, médico. Então, o que você tem ouvido dessas pessoas? Por que receber um diagnóstico é tão dolorido? Porque o médico vinha falar, fulano morreu. Sinto muito. Então, os médicos são treinados dentro da faculdade a como contar para não traumatizar, para amenizar o trauma. Porque a pessoa vai sentir? Vai sentir. Mas e aí? Quais são as palavras que pai e mãe têm lançado sobre a vida dos filhos?
tem validado esse filho ou tem invalidado essa criança? Tem falado, nossa, meu filho, você é extraordinário, inteligentíssimo. Tem falado, nossa, que burro. Não sabe, né? Nunca tirou um 10. Como é que você vai fazer? Gente, a culpa é da criança ou é a culpa do adulto que não está sabendo ensinar? Antes de você brigar com o seu filho, saiba que você é pai e mãe e que ele está reproduzindo o que você ensinou. A escola não cuida, tá? A escola é para ensinar, mas quem tem que ensinar, pegar para aprender é pai e mãe. Então, se seu filho está tendo dificuldade de leitura, dificuldade em matemática, dificuldade com números, talvez a culpa seja sua. Você está lá brigando com o menino, chamando o menino de burro, de emprestado, que não sabe fazer nada. Talvez o burro emprestado inútil seja você, não seu filho. E por isso que é tão importante. Estou preocupada. E por isso que é tão importante a gente falar sobre inteligência emocional. E Eu queria que a câmera estivesse aqui, ó, um zoom na cara dela. Só na cara do olho aqui. Eu também tenho reações, mas geralmente é assim, não. Realmente ela vai, quanto mais regalado o olho dela, é pra eu ficar quieta mais rápido. Aí você daqui a pouco o olho dela faz assim, com aquelas molinhas de óculos. Mas o problema é que ela não tem filtro, não adianta. Quanto mais você regar, mais eu vou falar. Não me calarei. Não me calarei. Isso foi gravação. Não serei calada. Voltando. Como a gente tem que buscar esse conhecimento da inteligência emocional. Não só para ser mãe, para ser pai, não, para você. Para você saber se comportar nas situações, né? E voltando a isso que você falou. Primeiro, para depois curar o próximo. Uma coisa que a terapeuta fala, terapeuta da mãe, é que o machucado machuca, né? Então, quem tá dolorido, provavelmente ele vai levar isso para outra pessoa. Pessoas feridas ferem pessoas. Exato. Pessoas curadas curam pessoas. Exatamente, Essa é a frase. Ninguém fica deprimido sozinho, ninguém fica ansioso sozinho. E se eu estiver triste, você vai ficar triste. Você vai chegar aqui animado, uau, vamos fazer, você vai falar, uau, aquele dia bom, vamos. Mas não, gente. Só lamentando. E o ambiente te transforma, te deforma. E aí, queria entrar em outra questão também. Porque você tem que dar palavras de afirmação pro seu filho e tudo mais, mas também tem que ter um equilíbrio. Exato. A gente estava conversando isso esses dias aqui na clínica também. Que Segunda-feira, fica né, falando, que meu filho é excelente, meu filho é perfeito, isso, aquilo, não. O dia ele não vai aprender a errar. Ele vai achar que ele nunca pode errar. Isso. Aí ele Então, as palavras de afirmação, né? as palavras de afirmação também podem deformar. E aí Por pode isso que ser, tem que ter o equilíbrio, tem né? duas opções do perfeito. Ou ele, quando ele errar, por mínimo que seja, por exemplo, uma prova, depois ele tirar 10, ele tira 9,9, pra ele acabou o mundo, porque ele sempre ouviu, cresceu escutando que era perfeito, então ele não aceita errar. Ou então ele erra e fala assim, eu sou perfeito, isso não é. Então existem essas duas opções. Então, né, nossa, meu filho, você é perfeito. Mas essa perfeição vem porque você é inteligente, você estuda muito. Por isso que você conseguiu. Então a gente saber equilibrar, não falar só sobre... Mas também não é pra sair xingando a criança, né, gente? Pelo amor de Deus. É por isso que eu falo, é o equilíbrio. É o Tem que ter. O sucesso da vida é um equilíbrio, é um caminho difícil em todas as áreas. Exato. Equilíbrio nutricional, equilíbrio na terapia, equilíbrio nas amizades, equilíbrio na relação. Não excesso, todo excesso esconde uma falta. Aí a pessoa quer preencher com ácido hialurônico um vazio existencial gigantesco do tamanho do mundo. Vai preencher? Tem muito isso na nutrição também, né? Exatamente. Você a tem pessoa- fome de quê? Exatamente. Você vai com fome do quê? Fome emocional, é fome de carência, é fome de quê? Ah, e tal alimento. A gente tá numa era que as pessoas estão tipo, eu não fruto faz mal pra saúde, fruto Pois faz é. mal, fruto é calórico. Agora a gente tá numa época e que a dieta virou o natural, que é você comer bem, arroz, feijão, fruta, verdura, legume. Isso virou é alimentação. dieta. Isso Dieta é é animal. alimentar, Exato. E aí uma pessoa que come isso e às vezes se permite comer um docinho, Mas você é dieta? Já se culpa. Meu amor, se recolha. Nossa, que significa. Eu não ia falar, ela não falou. Processo aí, ela veio, eu não veio nada, o canal não é meu. É uma frase que a gente fala. E eu olhando pra ela, amiga, não fala. Não sei se significou assim. Mas é, gente. Eu sei que não é o tema, mas esses dias eu tava na loja. Calma que tem muitas abas abertas. Vamos voltar pra gente fechar. Calma. Isso. Vamos voltar lá na criação de pai e mãe. Uma coisa que eu falo, que inteligência emocional tinha que ter
sido ensinada no ensino fundamental. É as pessoas crescerem com isso, porque quando você se entende, você sabe, se conhece na sua essência, o seu olhar para o outro é diferente. É um olhar de compaixão, não é um olhar de julgamento. Tudo tem uma explicação, gente, nada é do nada. Ninguém é perturbado à toa. Ninguém nasceu assim à toa. Tudo tem uma explicação e tudo tem um porquê atrás. Né? Então, para a gente fechar essa parte de falar de pai e mãe, de família, de estrutura, né, que eu acho que realmente tinha que ser ensinado desde do início. Voltando lá em pai e mãe, quando a gente falou sobre o dia da concepção, o que acontece, eu acho que assim, que mais importante do que você saber criar uma criança, saber criar um filho, é você escolher quem vai ser o pai e a mãe dessa criança. É o mais importante, porque não adianta Com quem, você... né? Com quem você vai? Não adianta você ser curado. E a pessoa que está do seu lado será a massa podre da cesta. Você tá doando a vida com o outro, Exato. né? E na Bíblia fala, gente, perante Deus é um só. Então, E eu acho que eu ouvi muito essa frase também, tipo, não quero ser mãe porque eu fico pensando no, por exemplo, meu namorado, como ele vai ser como pai. Se você acha que seu namorado não vai ser um bom pai, separa, aproveita ele não que vai ser um bom pai, então já não é pra você continuar. aproveita que tá no... Aproveita que tá no namoro, ó. Libera o destino, meu amor. Libera. Exatamente. Então, não é só sobre ser pai e mãe, mas é sobre o relacionamento. Porque você começa a conhecer a pessoa, se ela vai ser um bom parceiro, se ela vai ser um bom pai, uma boa mãe, é no relacionamento. Se não trata bem o pai e a mãe, no caso, seu sogro e sua sogra, vai tratar bem você, meu amor. Alecrim dourado. A senhora vai ser a rosa perfumada que vai mudar o ser. Alguém conta? Vai, pelo menos esse pai e essa mãe não vai ouvir só por mais do que outra pessoa que vai ouvir no lugar dele. Escuta, Pois é. nós não somos muleta de ninguém. Nem Eu lixo não emocional. tenho que curar ninguém. Amor, ele tem que vir pronto. Ele tem que vir sabendo trocar um pneu. Ele tem que vir pronto, forte emocionalmente, forte fisicamente. Não é eu que tenho que transformar o alecrim dourado. Não é eu que pego uma pessoa que é, né, um galinha, vamos falar assim, um galinha, e vou transformar ele num pai de família. E a gente não transforma ninguém. não. Ninguém tem esse poder. Ele traiu todas, mas a senhora ele vai virar um santo. Eu já ouvi essa. Ai, essas coisas me estressam. E a gente já sabe o final da história. Letra A vai dar certo ou letra B não vai? Gente, pelo amor de Deus, ele mentiu pra todos, traiu todos. Você é a flor perfumada do campo que vai mudar o querido. É sobre ele, não é sobre você. Se ele não se tratar, não vai existir quem Não vai faça ele mudar. Você falou letra B, marque uma consulta com a sua mãe. Aqui embaixo aí eu vou deixar fixado os contatos da mãe e da nossa outra terapeuta que atende aqui na clínica também. Só marcar. Onde desconto? Gente. Desconto, primeira sessão eu vou dar pra vocês. Gratuita, primeira sessão. Então, ó, já agenda aí. De vantagem, hein? Quem sabe faz um vídeo. Depois eu me viro com a mãe, mas primeira sessão tá gratuita. Parabéns. Se todo mundo pensasse assim em curar suas feridas emocionais, isso não aconteceria. Você falou um ponto que muita gente não quer ser mãe hoje em dia, justamente por isso. Por quê? Porque falam, a sociedade é difícil criar um filho hoje em dia. Mas essas pessoas que pensam isso deveriam ser mães. Gente, o mundo foi fácil desde sempre? Não. Desde sempre foi um mar de rosas, foi o jardim do Éden, tudo lindo, maravilhoso, com aquela música no fundo. Quem dera, né? Quem dera. Foi, gente, não é. Ai, eu não quero ser mãe, que homem é tudo igual. Você não sabe o que você está escolhendo. Discurso de gente frustrada. Você teve teve contato com uma pessoa e generalizou tudo, disse que homem é tudo igual. Não é, meu amor, eu sinto falar, mas homem não é tudo igual, não. É os seus que você tem se relacionado que são todos iguais. E se você só está se relacionando com homens dessa forma, então você está procurando um lugar errado. E na verdade o problema está naquele. E às vezes é o que ela atrai, porque a forma que ela entende de amor. Eu fui criada assim, então o que eu entendo de amor é uma pessoa que me maltrata. Vai. O que ela viu, se ela nasceu num lar que é comum a violência, tanto verbal ou física, ela vai procurar e vai se identificar com o homem, porque ela sabe, o cérebro sabe lidar com essa situação. Ai, apanhou, daqui a pouco ele vem pedir desculpa, diz que foi a bebida, diz que foi porque estava de cabeça cheia, diz porque teve um dia estressante. Mas tudo bem, eu perdoo, porque meu pai fazia isso com a minha mãe.
E aí, quando vem um amor leve, você assusta, você fala, o quê? E aí, quando Seu cérebro vem tá leve, tá o exato que te trata como uma princesa, porque nós temos que ser tratadas como princesa. Gente, eu amo receber flor. Amo. Que mulher que não gosta? Pelo amor de Deus. Que coisa maravilhosa você ser cuidada. É a pessoa te mandar uma mensagem, assim, olha, eu lembrei de você durante o dia. Nossa, como você tá linda, como você é cheirosa, perfumada. Te mandar um bombom, né? Alguma coisa assim no dia. Não precisa ser grande coisa, não. Não precisa ser grande coisa. Ai, homem, notícias aí. Mas o problema é que esse é o básico, e o básico não tá sendo feito. É o básico. Porque papai não fez dentro de casa e eu quero Sim. manda todo mundo tirar. E é por isso que, mesmo que não, mas eu sou pai e eu só tenho um filho homem, não tenho uma filha mulher. Pra poder ensinar ela como ela deve querer ser tratada. Então, ensine o filho. Leve uma flor para sua esposa, um chocolate, trate sua esposa como uma princesa que ela realmente é, pro seu filho tratar a esposa dele. Vocês já viram, né? Depoimento, segundo episódio. Eu sou a única filha mulher, mãe, pai, e todos os meus irmãos que apareceram no depoimento me chamavam de quê? Princesa. Se desde a minha infância eu cresci num ambiente que eu escutava que eu sou uma princesa, não vai aceitar menos do que isso. Eu vou aceitar menos do que isso de forma alguma. Isso é uma base, é muito importante, né? E eu não sei você, mas você como filha de terapeuta deve carregar esse... Filha de terapeuta. Ela não vai ensinar, ela ainda sabe que eu falei de nada. Vou beber que eu não Amiga, tá tudo certo. É que o jeito que você falou, você como filha de terapeuta. Sim, porque eu falei de errado. Será que a mãe não é terapeuta mais? Gente, só pra deixar claro que é suco de uva, tá? Isso, é suco de uva, tá, gente? Nós não precisamos de nada pra ficar no suco. Não contém teor alcoólico, se tivesse. Meu amor, se tivesse, tinha que custar, mas não tem. Tá, mas reformulando a pergunta, você acha que a sua base familiar, ser filho de terapeuta, foi legal por isso? Ou você acha que não influenciou muito? Influencia 100%. Quem são os filhos de mãe solteira, que assume o papel de pai e mãe? Quem são os filhos de uma família que é funcional e de uma família disfuncional? Gente, sai na rua, abre o portão, você vai ver o que é. Como que é a diferença? É gritante. Claro que existem aquelas pessoas que os pais passaram por separação e tudo mais, mas ela teve uma base, até os 13 anos ela teve o viés de confirmação. E aquela pessoa que não era nem um casamento, era um namoro. Aí a mulher engravidou, o homem desesperou, tchau, querida. Não quero saber, nunca me procure. É gritante a diferença. É muito clara. E eu sempre falei, a base e a estrutura é a família. Você quer conhecer uma pessoa? Pergunte sobre a família dela. É a primeira coisa que eu pergunto no date, é a família. Quem é você? Você tem pai? Você tem mãe? É casado? São casados até hoje? São vivos? São mortos? Moram aqui? Não moram? É a primeira coisa que eu quero saber. Se eu olho para a pessoa já é meio... Vou perguntar sobre a família. Família perturbada? Meu amor, muito obrigada. Foi um desprazer te conhecer. Corre sem olhar pra trás. Aí eu mando lá no grupo das amigas. SOS, help, me salva. Ai, gente, mas isso é muito real. A família sim é a base disso. E é real, gente. Você olha os adultos de hoje em dia. Você olha pra cada pessoa, você sabe se ela tem pai, se ela tem mãe, ou se ela tem só pai, se ela tem só mãe. Tá estampado, assim, escrito na testa. É muito claro e visível. Dá pra gente saber diferenciar. Você só é assim porque ninguém passou a mão na sua cabeça. As pessoas falaram a verdade pra você. As pessoas não estão sabendo lidar com trauma. Meu filho não pode traumatizar. Não posso falar nada. Gente, eu não posso falar não. Isso, os pais antigamente eram mais secos, entendeu? Eram da roça, então... de falar a verdade, né, meu filho? Mas aí você tem um filho, você, quando eu falo a questão em geral, tem um filho, não posso fazer, não fala não meu filho. Não pode falar outro meu filho, senão, é claro, é o equilíbrio ali. Esse equilíbrio que a gente está tentando buscar e não acha. Onde está o equilíbrio? Claro que não. Eu acho que tem até uma frase para isso, né? Educação positiva. Exatamente. E eu acho que isso vem de uma problematização. Porque hoje em dia a gente está numa geração, numa fase, sei lá, que as pessoas problematizam tudo.
Então, assim, é óbvio que você não vai chegar pro seu filho do nada e gritar, você não pode bater. Não. Eu acho que as pessoas não estão sabendo colocar um limite, colocar um meio termo ali, e estão ou exagerando sempre pra cima ou sempre pra baixo, sabe? Exatamente. Como que você vai repreender uma criança, chamar a atenção de uma criança? Não, então, é que assim não pode. Ele não vai entender, ele vai falar, pô, eu estou fazendo certo. Ele nem sabe, olha a sua entonação de voz de forma inconsciente, a linguagem não verbal, gente. Sua entonação de voz, o que está passando para essa criança? É isso que eu falo, as pessoas não querem tratar o filho de uma forma diferente. E aí não nascem pessoas fracas. Isso. Pessoas fracas. Porque escutam um não na rua, ai, acabou o mundo. Ou alguém levanta a voz no trabalho, sai chorar no banheiro. Quem fala assim comigo não aceita, isso é verdade. Porque, gente, na vida é assim. A vida não vai ser gentil, a vida não vai ficar passando a mão na sua cabeça. Então, eu acho que os pais é que têm que saber regrar, sabe? Saber aquele limite ali de onde eu estou até onde eu estou educando e até onde eu estou sendo liberal demais. Na verdade, os pais preparam e criam os filhos pro mundo, gente. Não vai viver naquela bolha, naquela caixinha. É sobre isso que você falou, né? Ah, não, mas eu fui adulto que eu cresci com a minha mãe brigando muito comigo, me corrigindo o tempo inteiro, e eu cresci infeliz. Será mesmo? Será que isso só não foi uma educação? Então, eu acho que hoje em dia a gente ouve tanta gente mimizenta. Mas você perceber que é a perspectiva de quem escuta. Sim. Porque um filho, ele não quer um pai carrasco o tempo todo. Mas eu acho que tá na moda o povo reclamar. Porque eu tive uma educação bem rígida. Assim, nunca fui de apanhar, nem nada assim. Mas a minha mãe sempre educou a gente assim, tô limpando a casa, você fica sentadinha na cama, você não coloca nem um pé só de olhar, né? Era uma colocação de trabalho. Que é respeito, né? Muito respeito. Meu pai, a primeira vez que a gente fez birra assim no mercado, ele só pegou nossa mãozinha assim, segurou, deu aquela apertadinha, sorriu pra gente e falou, quando chegar em casa a gente conversa, pronto, bastou. Hoje em dia, se a gente falar isso, nossa, que pai carrasco. Gente, por quê? A criança, o natural dela é fazer uma birra. Ela vai fazer uma birra pra pedir aquilo. Então vem do pai corrigir. Ele também não vai falar assim o tempo todo, mas ele também não precisa fazer um sketch que a criança não vai entender e aí vai se sentir ameaçada e só vai piorar. Porque aí a criança vai falar, não, então deixa eu fazer uma birra aqui pra eu conseguir o que eu quero. Mas aí a gente tem que saber diferenciar o pai carrasco, porque normalmente o autoritário ele fala assim, estou educando para que ele não sofra amanhã, você sendo extremamente autoritário. Então tem que haver um equilíbrio. E a gente não tem que tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados. Vocês são iguais a mim? Por que eu vou tratar você do jeito que eu quero ser tratada? O meu jeito não é igual ao seu jeito. Então nós temos que tratar as pessoas da forma que elas gostariam e merecem ser tratadas. A perspectiva dentro de um lar. Lá nas personalidades. Instável, influente, dominante e analítico. Nós somos em 4 filhos. Cada um com uma personalidade diferente. E foi a mesma criação. E a mesma criação, o mesmo pai e a mesma mãe. A forma quando, às vezes, a mãe repreende ou ela fala mais bravo comigo quando eu era criança, não me machucava tanto. Por quê? Porque eu já sou de uma personalidade diferente. Mas a forma como ela repreendia e falava com outro irmão, pronto. Ele se sentia machucado, porque é personalidade diferente. Então você tem que saber tratar. Tá vendo como ter filho, gente, não é fácil? E também não é complexo, não é um bicho de 7 cabeças. Você precisa entender. Eu não sei. Vai conhecer um pouco sobre inteligência emocional, sobre personalidades, porque até para você repreender, para você chamar a atenção de alguém, você tem que chamar de acordo com a personalidade da pessoa. Não é sobre certo ou errado, é sobre como a pessoa se sente. Sim, exatamente. É a perspectiva e a visão dela. Às vezes eu vejo vocês duas brigando. E eu vou ter a minha visão. Falar assim, fulana estava certo e ciclana estava errado. Mas cada um tem a sua opinião. Por quê? São perspectivas e visões diferentes. São 3 visões diferentes. São 3 perspectivas diferentes. É uma frase que eu sempre falo. Em uma briga tem o A, o B e tem a posição certa. Porque nenhum dos dois, na verdade, está certo. Cada um vai ter um ponto ali. O seu ponto positivo, né? Você está certo e você, às vezes, não está conseguindo enxergar como um todo. Para ajuda emocional. Eu acho que depende. Muitas vezes, por não acreditar que ela pode conseguir ajuda, infelizmente a gente vê muito isso, né? Pessoas que não acreditam na terapia. E, às vezes, por medo da ferida.
Ou medo do Por medo de julgamento tocar na também, ferida. né? E até medo do julgamento, que as pessoas julgam, né? Acham que quando você procura um psicólogo ou um terapeuta então. é fraco. Não é, pelo contrário, a pessoa é muito forte para procurar Exatamente, ajuda, né? tem que ser muito forte, né? Mas eu acho que esses dois pontos, pra mim, é o que eu mais enxergo, sabe? Ou a pessoa não acredita, ou ela tem medo da ferida. Ela sabe que tocar naquele assunto vai, porque querendo ou não, quando você começa a limpar uma ferida, ela vai abrir, ela pode doer mais pra conseguir cicatrizar. Então, acho que é isso. E isso eu acho que é a maior prova de amor. Porque muita gente fala assim, eu daria a minha vida por você. Mas você já parou para pensar? Se você viveria a sua vida para o outro, eu vou viver a minha vida saudável, com a minha saúde mental em paz, para eu poder me doar com os meus filhos, para eu poder brincar com os meus netos. Ninguém faz isso. As pessoas não querem se curar para poder ajudar o próximo. Porque muitas vezes a gente ouve que a maternidade é uma doação, né? Que a mãe tem que sempre se doar, mas esse ponto que você falou é muito importante. Exatamente. Entra também no caso da pessoa, que é aquela pessoa que não tem um coração ensinável. Ah, eu já tenho 30 anos, você acha que eu vou para uma pessoa para ela virar para mim e falar o que eu tenho que fazer? Sim. Você não tá morta, você Sim, precisa viver mais entendi. quantos anos? Porque tá bom, né? Continua despejando e machucando quem você ama, tá tudo certo. É assim que funciona. É assim que você tá fazendo com a sua geração. Nossa, e tem uma frase que dizem muito que você foi traumatizado por uma pessoa que deveria ter buscado ajuda. Às vezes você tem que procurar terapia porque a pessoa Por causa do outro, que não buscou terapia te traumatizou. E pessoas feridas ferem, né? Exatamente. Pessoas feridas ferem pessoas. E pessoas curadas curam pessoas. Olha que simples, parece que é tão simples. E por que na prática não é assim? Mas Só tem na que teoria. ser. Gente, a vida, ela tem que ser simples. A partir do momento que está sendo pesado, é uma coisa errada. Porque é para ser simples, é para ser leve, é para você fazer e não ver o que está fazendo. É para você ficar 2 horas gravando e na sua cabeça passou 20 minutos. Porque você está no seu flow, você está no seu êxtase, você está dando o seu melhor. E tem que ser simples. Ai, é fácil para nós que já entendemos falar assim, oh, vai procurar ajuda. Mas a pessoa ainda não entendeu, ela tá cega, ela não tá vendo. E aí dá vontade de você vai, eu vou te arrastar pra lá e vou te levar. Gente, vocês já tiveram contato com uma pessoa que é usuária? Já. Qual que é a dependência? Você interna a pessoa, ela chega a cavar um buraco com uma colher de sopa pra fugir de lá. Ela cava um buraco, gente, com uma colher. Porque o nível de desespero é tanto, ela tá tão dependente, ela tá tão cega. E ela, às vezes ela sabe que precisa de ajuda, mas ela não quer dar o primeiro passo. Por medo. Medo do julgamento, medo do que vão achar de mim, medo de mexer na ferida, ou pelo simples fato de achar que sabe de tudo e não precisa aprender mais nada. Medo de ser quem não é, ela tá acostumada a ser, porque o novo assusta, né? Eu sei, eu tô acostumada a ser quem eu sou, eu vou mudar, como assim? O que me espera lá na frente? O medo assusta. O novo assusta. Porque você nunca fez, você nunca teve contato, seu cérebro tá assim, roupa externa que a gente nunca pisou. Mas aí você precisa pegar suas ferramentas, criar uma estratégia para dar o primeiro passo para o novo. Porque não adianta você também entrar no novo sem estratégia. Pense no exército inimigo. Vamos pensar assim, vocês contra eu. Vocês acham que eu vou estudar vocês? Vou entrar no terreno de vocês? Eu vou saber quais armas vocês têm, quais armas vocês não têm, quais são os pontos fortes, os pontos fracos. E eu vou criar uma estratégia para entrar em ação. É assim que tem que funcionar. Agora, aí também, né, que nem um doido desembestado, parecendo que rebentou a cerca e o boi sai sem rumo, também não dá, né, gente? Aí, sai sem rumo, meu filho. Qualquer caminho serve. Fala uma frase que você me falou no direct que eu amei. Aproveite o ápice do seu. Aproveite o ápice do seu flow. Porque tem que ser feito agora. É agora que você está sentindo. É agora que está a emoção. É agora que derramou, gente. Que as células estão ali, que foi derramada a serotonina, que foi derramado os hormônios, que você está ali. Você falou, caraca. Lembrando a pessoa, gente, manda mensagem agora. Pra que você vai esperar? Lógico, daí, mas agora eu já não quero mais mandar mensagem. Lógico que você tá com vontade de mandar mensagem àquela hora, então você vai àquela hora. Para o que você tá fazendo. É menos de 1 minuto. Gente, 8 segundos é o tempo que você gasta pra você digitar alguma coisa. Vai morrer? Aí a pessoa vira e fala assim, não tem tempo. Não é prioridade. Não é prioridade. Meu amor, tempo todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todo mundo tem 24 horas. Você não tem a prioridade. E outra coisa, as pessoas têm que começar a pegar isso aqui
E ao invés de ligar só para pedir um favor, ele fala assim, oi, Tainá. Oi, Mário. Eu tô te ligando para saber como é que você realmente está, porque eu me importo com a sua vida e quero saber se você tá bem. E não só ligar para pedir as coisas, Não ou é só para ouvir de desabafar, amigo, né? só descarga emocional. Isso quase não acontece. Na verdade, não acontece. Isso é verdade. Eu costumo falar isso aqui, a gente tem nas nossas mãos, né? Ele tem o poder de te levar em qualquer lugar e te tirar de qualquer lugar. Isso aqui me leva lá para os Estados Unidos para matar a saudade de alguém. Mas me tira dessa mesa que eu tô aqui agora. Sim. Ou de estar com um parente, estar Tempo de qualidade. Pra mim, é o primordial o tempo de qualidade. E acabou. Você tá comigo, você tem que estar comigo por inteiro. Você não tem que estar aqui pensando em fulano, em ciclano, respondendo mensagem, olhando no Instagram. A partir do momento que nós estamos aqui, vocês conversando, debatendo aqui, mexendo, é porque pra mim não é interessante. Exatamente. E aí, meu cérebro já quer procurar outra coisa. Ah, que coisa chata, que assunto chato. Então é estar por inteiro, seja em qualquer lugar, em qualquer situação. É estar por inteiro e se doar por inteiro. Nós iniciamos falando, né, com a grande pergunta se a depressão, a ansiedade, todos os transtornos tinham algum tipo de tratamento, algum tipo de cura. E sim, gente, é tratado, sim, é curável, sim. Não existe algo que não seja tratável nem curado. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Né? Então, ele é especialista em fazer milagres e é especialista em resolver causas impossíveis. Mas quero deixar um adendo aqui, quero te avisar. Esteja preparado. Procure uma terapia, procure ajuda, porém esteja preparado para lidar e resolver e solucionar todos os seus traumas e as suas feridas. E posso deixar uma frase final para a gente encerrar? Vai doer como nunca, para não doer nunca mais. Um beijo e até o próximo. Você diga onde Então levanta a taça. Não, eu preciso. Sessões que eu arregalo o olho assim. Então, eu queria ter uma câmera bem aqui voltada para cima. Eu tô acostumada com isso. Vocês não podem ir. Vocês vão pagar mesmo. Manda no peito de cada. Mamãe não fez mulher fraca, não. Mamãe não fez mulher frouxa, não. De frouxidão já basta os homens de hoje em dia. Não coloca essa parte. Não coloca essa parte. Filmar, não deixa. Ah, mas é essa que vai puxar a vinheta. Vou pensar em fazer um concurso. Não vou nem expor. Não vamos expor a coleguinha? Aí eu falei, amiga, você tá se contentando com isso? Meu amor, isso ela Dá uns viu. tapa na cara, né? Dá. Isso a gente faz uma hora, me dá uma hora pra você ver se eu não consigo. Esse valor aí, ó. E veio, não veio? Pior que veio. Veio uma hora. Eu vou largar a nutrição, gente. É uma missão de resgate. Porque a nossa vida é isso, gente. A gente está cumprindo uma missão ao qual Deus nos proporcionou e nos incumbiu. E nós estamos numa missão de resgate o tempo todo. Estamos resgatando vidas o tempo Isso é todo. legal. Pense no final da sua vida você chegar, mostrar os frutos e os talentos para Deus. O que você fez? Você passou nessa vida só por passar? Você foi tão egoísta e tão egocêntrica que você olhou só para o seu umbigo e só aquilo importou? O irmão do seu lado estava sangrando. Você não foi capaz de estender a mão, de dar um copo d'água, de oferecer uma ajuda, uma conversa. Eu não tenho nada para te oferecer, mas posso fazer uma oração para você? Eu não tenho nada para te oferecer, mas eu quero te escutar. Qual que é o seu E aí a problema? gente volta de novo ao ambiente que a gente está, a mesa que a gente senta. Exatamente. Quais são as pessoas que estão ao seu redor? Porque se Deus te deu o dom, nem que seja de ouvir ou de falar, por que você não está usando Sim. isso para curar pessoas? Gente, você não tá é aproveitando? tudo sobre pessoas. No final, é tudo sobre pessoas. É Pessoas e sobre, equilíbrio. sobre conexão, sobre gerar conexão, sobre oportunidade. Gente, conexões te levam no seu currículo, seu diploma, sua pós-graduação, seu MBA, não te levam. Essas mulheres estão se contentando com pouco. Sim. Ai, ele pagou a conta. Lógico, ele é um homem, tem que pagar a conta mesmo. Eu, hein, que loucura. Ai, ele abriu a porta do carro pra mim. Lógico, tem que abrir mesmo. É ele que tem que abrir, querida. Ai, ele fez isso. Vem me buscar pro date, ué. Você queria ir de Uber? Tem aquelas que falam, eu queria ir de Uber pra não me buscar. E ainda faz você pagar o Uber. Pode você dividir o Uber aqui? Ai, que horror, credo, que loucura. E é sobre isso, né? Não se contentar com pouco. A gente tem essa mania de receber muito menos do que a gente pode, do que a gente espera, do que a gente deve receber. E isso em todos os âmbitos da nossa vida, né? Seja emocional, familiar, sentimental, profissional.
financeiro, né? Em todos os âmbitos a gente tem muita essa mania de achar que não merece. E que quando chega o bom, a gente vai pensar, será que eu mereço mesmo? Quer se esconder. O nosso cérebro tá programado. Se vem o bom, logo depois vai vir o ruim. Então, o que tá acontecendo aí? Deixa eu olhar. Quando a escola é demais, o santo desconfia. E como a gente tem essa mania de perceber sempre o ruim, né? Exato. Então a gente tá sempre esperando o pior, a gente tá sempre. Nunca tá pensando no melhor. Aí encontra uma pessoa boa, fala assim, Não é pra mim. daqui a pouco vai começar a curtir, eu vou ver, eu vou achar alguma coisa. Para de procurar por ele novo e agradeça, Senhora, em nome de Jesus. Agradeça. Agora, ai não, tem algum defeito, alguma coisa tem de errado. Então larga, pronto, pega o ruim, que tem uma bicicleta velha, com a roda que quando anda faz... Eu vivi pra ver ela fazendo essas caras que eu nunca imaginei ela fazendo isso. Pega esse então, senhora, se o bom a senhora tá achando que é que nem bomba, que daqui a pouco vai explodir. Não, amor, não vai do Islã, não. O que chora do barco. Essa parte tem que ir. As duas aqui. E ainda olhada que vocês se deram. Ai, gente, sério, não dá. Ela até desistiu, já sou. Meu Deus. Mas é isso, a mulher fica esperando que o carro vai explodir, que vai vir alguma coisa muito ruim. Aproveita o momento. Aproveita que você está sendo amada, cuidada, desejada. E aceite que isso é pra você. Exatamente. Se não aceita, meu amor, terapia. E deixa isso leve. Desce terapia. Se não tá aceitando, tá errado. Quem foi, mamãe e papai? Quem foi? E não é gastar dinheiro com terapia, é investir, né? É investimento. A maioria das pessoas bem-sucedidas fazem terapia. Tem um mentor, tem algo. Exatamente. Todo mundo precisa, até a pessoa mais feliz do mundo Gente, precisa. ninguém é bom o suficiente que já sabe tudo. Todo mundo precisa aprender alguma coisa. Todo mundo precisa ser ensinado. Todo mundo precisa de alguma coisa. Se for assim, que é bom em tudo, vira santo, então. E santo eu não conheço nenhum. Vocês conhecem? Nem eu. Só vai. O santo tá lá, ó, no céu, olhando por nós. Então é isso, gente. Então é isso. E tá tudo bem, é sobre isso. Essa cena de luz, ser iluminado de papai, falou que quando eu conheci ela, conheci no treinamento, ela falou assim, tava tendo a dinâmica, me toque. Ela quase colocou o dedo no meu focinho, não me toque. E eu um abraço, eu sou do toque, você quer falar que me ama, é você me encostar. Ela tava bem aqui, eu esqueci o nome da outra moça, eu sempre esqueço. Você vai lembrar o nome dela. Aí eu falei assim, gente, por favor, eu já cumprimentei vocês, eu já dei bom dia, não precisa me abraçar, eu não quero, eu não quero. Aí elas deram uma risadinha meio amarela, assim, né? E eu esperei o curso inteiro pra dar um abraço, era o meu momento, e ela tirou tudo. Tá Mas é vendo? real. Como são personalidades diferentes, Exatamente. talvez ela se sentiu ferida por conta disso, Exatamente. mas pra mim, Uma pessoa poderia olhar pra você e falar assim, nossa, que antipática. não quer que Você tosse. sabe que eu olhei pra ela e falei, que legal, ela sabe falar não. Porque é um não bem claro, as pessoas querem falar assim, não, Não, justifica o seu não. Esse é o nível mais evoluído da vida. Aí, olha só como é que é o ambiente muita gente. E eu ontem, eu fora com ela, falando assim, mamãe, eu vou te dar um abraço russo. Aí ela falou assim, eu deveria ter salvado. Se eu estivesse te vendo agora, eu também te abraçaria. Eu falei, Então venha, senhora, nos convente, venha no seu momento de Venha. abraço. meu momento. Gente, abraço é bom, um abraço bom. Você passou a ser melhor consumidor. Passei, amiga, cheirando, comendo cheirosa. E ela é cheirosa mesmo. Pessoa que ela Se conta e não sabe o potencial É que aquela tem. mulher que fala assim, ele curtiu meus stories. Emocionante. Amor é o mínimo se ele não for loucamente. Se ele não for louco por você, apaixonado por você, por que você tá querendo? Mas curtir hoje em dia não significa muita coisa, não. As mulheres estão emocionadas, né? Porque curtir, tá curtindo, e aí, vamos agir. Vai Aí ficar ele curtindo reagiu agora. aos meus stories. Tá bom, Sonso? Levanta alguma coisa. Vai ficar só aí atrás da tela, curtindo e reagindo? Ah, Pois é. Ainda bem que Chama essa pra parte não. sair. Faz alguma manda coisa. flores, dá salve. flores. Reage, homem. Ainda bem que essa parte não vai. Vai, eu faço questão. Você não quer que ela vai usar como tempo pra chamar a atenção do povo?